Você vai ouvir agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Abra o seu coração e receba agora unção e poder. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13. Aquele que achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Aí eu espero ser lá no Velho Testamento, irmão. Depois de 2 Reis, você acha 1 Crônicas. Amém? Nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus. Versículos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, vosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos e em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, que com eles na cidade, nos seus arrabaldes, para que se ajunte conosco, e tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a busquemos nos dias de Saul. Versículo 12. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. E você diz amém. Feche os teus olhos. Pai querido, Deus amado, abra a tua boca agora, Senhor, e plante em nós esta palavra. Fala conosco, Senhor, e que esta palavra caindo em nós, ela possa dar frutos, e muitos frutos, porque neste momento somos nós terra boa, que dará 100 por 1, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Só os salvos sentam dando graças a Deus. Aleluia. O Zohar, o livro do esplendor, ele diz que a carruagem celestial, ela tinha 3 rodas, a saber, Abraão, Isaque e Jacó. E o eterno Deus acrescentou-lhe a 4ª roda, o rei Davi. E assim a carruagem celestial ficou completa. O Zohar também pergunta: quem será maior do que o rei Davi? Homem valente, forte, sábio, leal, chamado homem do coração de leão. Davi foi um grande rei, o maior monarca dos judeus, o maior monarca da história de Israel. Davi foi um homem que lutou muito em toda a sua vida, não somente lutas contra povos, mas também lutas pessoais. Um homem perseguido, um homem que tentaram derrubar, mas em todo o tempo Davi estava com o Senhor. Davi, ele ensinou todas as gerações, levou todas as gerações a aprender sobre o arrependimento. Davi atingiu o ápice da vida espiritual. O Zohar o equipara aos patriarcas, porque Davi dedicou toda a sua vida a Deus. Um grande homem de Deus foi o rei Davi. Davi também escreveu mais da metade do livro dos Salmos, e ele é chamado em Israel de o grande poeta de Israel. Este era Davi. E a palavra de Deus diz no livro de Samuel, no capítulo 4, que certo dia Israel leva a arca de Deus para a batalha, e os filisteus tomam a arca de Deus. A arca de Deus, ou a arca do Senhor, representava a presença de Deus, a Shekinah de Deus. E ali os filisteus tomam a arca do Senhor e a levam.
E a Bíblia diz, no capítulo 6 de 1 Samuel, que tantos anos se passaram, que a arca ficou fora do lugar. E os anos se passaram, que se passaram 20 anos, em que a arca ficou em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Abinadab significa generoso. A arca do Senhor é levada pelos filisteus, mas o Deus de Israel acomete os filisteus de uma enfermidade. Eles então colocam a arca num carro de boi e tocam o carro de boi. E a arca então vai parar na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Kiriat Jearim a Jerusalém eram 12 quilômetros. Não era um percurso muito longo. E a arca ficou esquecida em Kiriat Jearim. Então um dia, quando Davi assume o reino de Israel, faz menção do que Davi perguntou. Davi chega para o profeta Natã e diz: Natã, aonde estará a arca do Senhor? Natã, aonde estará a presença de Deus? E ele diz: olha, já faz 20 anos que ela está em Kiriat Jearim. Alguns estudiosos, alguns teólogos afirmam que a arca ficou fora do lugar dela há cerca de 30 anos, e outros estudiosos afirmam que a arca ficou fora do lugar há cerca de 50 anos. Mas a verdade é que a arca do Senhor não estava no lugar que deveria estar. Davi então chama 30 mil pessoas. Ele reúne 30 mil pessoas, a saber, os melhores, os príncipes, pessoas gabaritadas. Eu imagino que naquele dia, Davi reúne as pessoas e diz: olha, 2.000 pessoas vão levar instrumentos musicais, 2.000 pessoas vão levar tamborim, harpa, e levarão todos os instrumentos musicais. 10.000 irá vestido de branco, 5.000 irá vestido com mitra, com quipar, e foi dividindo o povo, 30.000 pessoas, para ir até Kiriat Jearim, para buscar a presença de Deus. Quando Davi chega em Kiriat Jearim, Abinadab, que significa generoso, ele chama os seus 2 filhos, Aiô, Uzá e Aiô. Uzá significa força. O nome Uzá significa força, e Aiô significa excelente. Então ele chama os seus 2 filhos, pega a arca do Senhor e coloca ela de novo num carro de boi, e diz: pode levar, Davi. Davi então parte de Kiriat Jearim, e ali Davi sai, e tocando aquele carro de boi, na frente estava Aiô, e atrás do carro de boi estava Uzá. E se você já viu, na frente, quando você perceber, o carro de boi é assim que é guiado, irmão. Na frente vai um homem com uma vara, e o boi guiando o boi, e o boi vai seguindo ele, e atrás vai outro homem com outra vara, também fazendo guia do carro de boi. E em cima do carro de boi ia a arca de Deus, e chegando no lugar chamado a Eira de Nacon, diz a Bíblia que o boi tropeça, e a arca balança, e Uzá põe a mão na arca. Eu fico fascinado com a palavra de Deus, porque Deus parece brincar com as palavras. A Eira de Nacon significa, se você não sabe, quando eu aprendi isso, irmão, eu fiquei com o coração estremecido. A Eira de Nacon significa o lugar onde ninguém pode tropeçar. E ali o boi tropeça. E não só o boi, mas todos estavam em tropeço, porque a arca do Senhor não era assim que se levava. Então Uzá põe a mão na arca, e diz a Bíblia que um raio do céu, um poder de Deus, desce e transfixa o corpo de Uzá, arromba, faz um buraco de fora a fora, de modo que você olhasse daqui, você viu o outro lado. Uzá morreu, porque não deu o verdadeiro valor da arca, da presença de Deus. Naquele momento Davi para, todo mundo para. Você consegue imaginar isso? Todo mundo para. E agora, o que faremos nós? Uzá morreu, só por ter tocado na arca.
Então Davi diz aqui o que eu li para você: e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Irmãos, quantos de nós estamos dentro da igreja, mas não fazemos aquilo que manda a palavra de Deus? Estamos dentro do ministério, mas não fazemos aquilo que manda a palavra de Deus? Estamos brincando de ser crente, estamos levando as coisas de Deus, empurrando com a barriga. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: Deus me trouxe aqui para ser abençoado, e nesta noite eu não saio daqui sem tocar na presença da Shekinah de Deus. Aleluia! Mas então todo mundo para. E Davi, o rei, todo mundo agora, as 30 mil pessoas agora viram-se para Davi. E agora? Irmão, Davi, creio eu que Davi naquele momento dá aquela coçadinha na cabeça e diz: como trarei a mim a arca de Deus?